Boa tarde, meus amores, tudo bem? Segundo dia de revisão. E agora a nossa revisão inicial vai ser sobre ciências, tá certo? Vai ser de ciências. E a gente vai começar um pouquinho sobre o assunto conhecendo o universo. A gente sabe que o universo surgiu há muito tempo. E existem duas teorias para dizer, né, como surgiu o universo. Existe a teoria do Big Bang, que diz que o mundo surgiu por uma explosão, e tem a segunda teoria, que é a teoria do criacionismo, que a gente acredita que Deus que criou todo o universo. No universo existem alguns astros e corpos celestes. E nós temos também alguns astros que brilham e aqueles que não brilham. Os astros que brilham são chamados de estrelas, que são aqueles que têm luz própria, certo? Por exemplo disso é o Sol. O Sol é uma grande estrela porque ele tem a luz própria. Já a Lua, ela não tem luz própria, tá certo? É bom a gente lembrar desse detalhe que a gente já estudou. E existem os planetas. Nós sabemos que existem 8 planetas. Lembrem disso. 8 planetas. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Mais uma vez. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. São os 8 planetas que nós temos no nosso sistema solar, certo? E quando a gente observa o céu, tanto de dia quanto de noite, existem as suas características. Pelo dia, por exemplo, o que é que a gente vê no céu? Nós vemos nuvens, nós vemos o sol lá brilhando bem bonito. Muitas vezes nem tá sol, mas essas são as características do dia. E da noite, quais são? A lua e as estrelas, e às vezes também tem algumas nuvens, não é verdade? É sempre importante lembrar em relação aos planetas que o planeta mais quente é Mercúrio, porque é o primeiro e é o que fica mais próximo do Sol. E o planeta mais frio é quem? Netuno, que é o último planeta, tá certo? Então é sempre bom lembrar disso. Existe um planeta que ele é considerado o planeta anão, que ele saiu do sistema solar por ser muito pequeno. Então ele era o 9º planeta, que é Plutão. Mas Plutão, ele saiu do sistema solar e agora é considerado apenas um planeta anão, tá certo? A Lua, a gente tem que lembrar, o satélite natural da Terra é a Lua, lembra disso. Satélite natural da Terra, Lua, tá certo? Não esqueçam disso. E a Lua, ela tem 4 fases. Ela tem a Lua cheia, a Lua crescente, a minguante e a nova. A Lua cheia é quando a face da Lua está voltada para a Terra, que ela está completamente iluminada pelo Sol. Ou seja, quando ela está grandona lá, bem bonita no céu, bem iluminada. Então, essa é a Lua cheia. A Lua minguante, ela, depois dessa fase, a parte iluminada vai diminuir dia após dia até que ocorra a fase da Lua nova. Então, ela é a transição de uma para a outra, certo? E a Lua crescente da mesma forma, só que uma é virada para o lado de cá e a outra virada para o lado de lá, certo? Elas são assim. A crescente geralmente é voltada como se fosse um C, e a minguante é o contrário dela, certo? E a nova é como se fosse a junção das duas, e a cheia é quando ela tá bem grandona lá no céu, tá certo? E aí vamos ver que a Terra, ela tem a forma arredondada. A gente já viu, até coloquei lá na nossa sala de aula, um globo terrestre, certo? Que ele tem a forma arredondada. O planeta Terra, ele tem diversas representações. A primeira representação é o globo terrestre, que é justamente essa forma arredondada que ele tem, que é aquela bolinha, tá certo? Ela é a forma mais fiel da Terra.
porque a gente sabe que como a Terra é mais arredondada, então essa é a cópia mais fiel que a gente tem, a representação mais fiel que a gente tem da Terra. Mas o que acontece? Ela também tem uma desvantagem, que quando a gente vai observar ele, a gente não consegue observar todos os países e continentes e oceanos que tem nele. Então a gente tem que ficar rodando aquela bola para a gente poder ver tudo. Nós temos também outro, que é o planisfério. O planisfério, ele não é uma cópia fiel da realidade, porém a vantagem dele é que você consegue ver, sim, tudo de uma vez só, certo? E nós temos também as imagens aéreas de satélite, que essas daí elas são obtidas através de aviões e drones e serve para ver mais a questão do mapa, que vê a superfície e as cores da Terra. Nós temos também 4 estações do ano, as estações do ano. Quais são? Esperar vocês responderem. Isso. Primavera, verão, outono e inverno. A primavera, ela é considerada a estação das flores, porque é o período que tem muitas flores. O outono, ele é conhecido como a estação das folhas, que geralmente as folhas estão caindo das árvores. Nós temos o verão, que é a época mais quente do ano, ou seja, é caracterizada pelo calor. E nós temos o inverno, que ele é caracterizado pelo frio, pela chuva. Então, a gente já viu que aqui no Nordeste nós não vemos muito a primavera e nem o outono. Isso geralmente acontece mais aqui no Brasil, lá no sul, na parte de baixo do nosso mapa. Mas aqui no Nordeste, onde a gente mora, não dá pra ver tanto. Mas a gente vê geralmente o inverno e o verão, que é o período de muita chuva e o período de muito calor, tá certo? Então, é isso, a nossa revisão de hoje, tá? Lembrem as teorias que nós temos dos universos, lembrem dos planetas, lembrem das estações do ano, lembrem tudo isso, as formas de representação da Terra. Então, estudem, tá certo? Que semana que vem a gente tem a nossa prova, tá bom? Um beijo, até mais.